Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó, alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Oitavo episódio. A Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nos episódios anteriores, vimos as razões pelas quais a existência de Deus deveria nos interessar, por nosso próprio benefício. Analisamos argumentos que testificam a existência de um Criador poderoso e sábio. Vimos que implicações esse fato tem em nossa vida e quais as características e conteúdo se esperaria que o manual de instruções da parte dele tivesse. Nesse episódio vamos ver se algum dos livros tidos como sagrados preenche esses requisitos e qual é ele. Indo direto ao ponto, vamos analisar a Bíblia Sagrada. Ela é um livro de quase 2000 páginas, escrito entre os séculos XV a.C. e o primeiro século depois dele. Duas partes principais a compõem: as escrituras hebraico-aramaicas, conhecidas como Velho Testamento, e as escrituras gregas cristãs, ou Novo Testamento. Ela é toda dividida em capítulos e versículos, para que seja mais fácil memorizar e encontrar o local onde certa frase ou expressão está registrada. Ao todo, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, escritos durante um período de mais de 1500 anos, por aproximadamente 40 pessoas, com variadas formações educacionais, pertencentes a diferentes camadas sociais, de épocas e circunstâncias totalmente diferentes. Entre eles, havia pastores,
reis, profetas, generais, pescadores, advogados, um médico, um fabricante de tendas, escritores, peritos em legislação, historiadores, acadêmicos, estrategistas em guerra e outros. Apesar do enorme tempo que levou à sua escrita e do fato de que os que contribuíram nela eram pessoas de realidades muito diferentes umas das outras, o tema central que permeia toda ela de capa a capa é um só: a salvação colocada à nossa disposição através do sacrifício de um homem totalmente inocente e perfeito, Jesus Cristo. Essa harmonia do tema central da Bíblia, do começo ao fim, não se consegue num telefone sem fio, com 40 pessoas, de culturas e ocupações diferentes, nem durante 15 minutos, muito menos durante 1500 anos. Se essa harmonia não for prova de inspiração divina, atestando que o autor foi um só, esse fato não tem explicação. Entre os livros tidos como sagrados, a Bíblia é o mais antigo e disparado o livro traduzido para mais idiomas e dialetos da história, e é o mais impresso e distribuído no mundo desde que se inventou a impressão gráfica. Isso é o que se esperaria de um manual de instruções da parte do nosso Criador: alcançar e habilitar o maior número de pessoas de todas as nações, línguas e épocas a aproveitar com sabedoria a vida. Também, suas afirmações não contradizem a ciência comprovada, excluindo teorias especulativas. Há mais de 2500 anos atrás, como é que a Bíblia já declarava que a Terra é redonda e o universo está em constante expansão? No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22 diz: há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e os estica como uma tenda para morar. A Terra se mantém em órbita do Sol, suspensa sobre o nada, presa por uma força invisível. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, diz: ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A menor partícula da matéria, na verdade, não é matéria. É energia condensada e combinada. Com exceção da consciência humana, tudo é virtual. 2500 anos atrás, no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 17 e 26, dizia: diante dele, todas as nações são como algo inexistente. Ele as considera como nada, como algo sem valor. Ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Cientificamente comprovado é o fato de que 4 elementos são fundamentais para que qualquer coisa exista: energia, matéria, espaço e tempo. Logo na primeira frase de toda a Bíblia consta a seguinte afirmação: no princípio, Deus criou os céus
e a terra. Além de inúmeras outras informações, de lambuja, a Bíblia ainda fornece a receita da manteiga. Em Provérbios capítulo 30, versículo 33 diz: Pois assim como bater o leite produz manteiga, e apertar o nariz faz sair sangue, assim também atiçar a ira provoca discussões. De suas predições para o futuro, ou profecias, nenhuma delas, referente ao nosso passado, falhou. Todas se cumpriram com precisão matemática, como era de se esperar de um livro que, como autor, teve Deus. Somente na pessoa de Jesus Cristo, mais de 300 profecias se cumpriram. Boa parte delas não poderiam ser cumpridas intencionalmente por um impostor que tentasse se fazer passar pelo profetizado Messias Salvador. Que ele nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, que seria traído por 30 moedas de prata e que ressuscitaria no terceiro dia, são apenas algumas delas. Visto que o inimigo de Deus quer se vingar dele, nos levando para a destruição junto com ele, obviamente Satanás tentaria de todas as formas impedir que tivéssemos acesso à Bíblia. Assim, não é de se estranhar que a Bíblia foi, e em alguns lugares ainda é, o livro mais perseguido da história. Nenhum outro livro tido como sagrado foi tão sistemática e ferozmente perseguido. É também o que dispõe das cópias mais antigas e em maior número, possibilitando assim localizar e corrigir discrepâncias, propositais ou não, fazendo uma comparação entre todas. É o livro tido como sagrado mais preciso em descrições históricas e geográficas da antiguidade, concordando sempre com a arqueologia e a paleontologia. Seria de se esperar que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sendo como é um ser sobrenatural, fosse capaz de fazer coisas sobrenaturais, e que algumas delas fossem registradas em seu livro para que soubéssemos de seu poder. Talvez alguém dissesse: milagres não acontecem. Por que pensa assim? Alguém perguntaria. Porque são milagrosos, responderia o cético. Ou porque eu nunca vi um acontecendo. O que é, afinal de contas, um milagre? Um milagre é um acontecimento ou fenômeno que, por uma incrível coincidência, diriam os que duvidam, acontece justo no momento em que deveria acontecer para ter um efeito específico. Também chama-se de milagre um evento que, para a explicação do qual, ainda não temos conhecimento suficiente. Se a viagem no tempo fosse possível, e você voltasse 500 anos no passado, imagine a reação da elite dos cientistas da época quando contasse para eles que de onde você veio são normais e corriqueiras, coisas tais como uma caixa pequena que canta, conta notícias e faz propagandas, dispondo de várias estações à nossa escolha. Embarcações maiores do que alguns navios daquela época, indo de São Paulo a Paris em apenas algumas horas, voando pelo céu. Transmissões ao vivo de som e imagem colorida, desde o outro lado do mundo, em tempo real, recebidas por um caixote chamado TV. Homem na Lua, robôs em Marte, satélites em órbita de outros planetas, de luas e asteroides, etc. Internet, computadores, celulares, etc.
não sabendo explicar com detalhes como é que essas coisas funcionam e acontecem, provavelmente seus relatos soariam como delírios e alucinações absurdas de milagres aos ouvidos dos maiores cérebros cientistas da época. Isso vem a provar que o conhecimento científico é um bem altamente perecível, carente de constante reciclagem. O que hoje é aceito e ensinado como sendo científico nas escolas, talvez daqui a 50 anos já não tenha mais nenhum fundo de verdade. A história da ciência está repleta de exemplos a esse respeito. Por isso, a primeira coisa que um estudante aprende logo no primeiro dia de aula, em qualquer universidade no ramo das ciências, é: se não existem provas científicas de que algo é impossível, não o considere a priori como tal. Essa mentalidade precipitadamente negacionista obstrui o avanço do conhecimento científico. Em vez disso, sejam comedidos nas suas afirmações e pesquisem. Por exemplo, a ciência das probabilidades matemáticas prova facilmente que a chamada evolução das espécies não passa de uma tentativa de adivinhação operacionalmente impossível de como a vida apareceu aqui. Por outro lado, por enquanto, é impossível provar cientificamente que Deus não existe. Portanto, não existem motivos para afirmar a priori que acontecimentos, por enquanto tidos como milagres, sejam impossíveis. A Bíblia é também o único livro tido como sagrado que descreve com precisão e simplicidade, com as quais até um camponês sem estudos daquela época entenderia, quando, como e por que nós e tudo que o universo contém vieram à existência. Diferente dos mitos e das lendas, os relatos contidos na Bíblia são singelos e honestos, descrevendo as falhas, injustiças e pecados, até mesmo dos protagonistas das narrativas. Exemplos: Moisés, o líder que Deus escolheu para libertar os descendentes de Abraão do Egito, tinha dificuldades de comunicação e era um assassino. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, diz a esse respeito: Moisés disse então a Jeová: Perdão, Jeová, mas nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou vagaroso de fala e vagaroso de língua. E em Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: E quando Moisés já era adulto, ele foi até seus irmãos e viu os fardos que levavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Então ele olhou para um lado e para o outro e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Davi, depois de ser escolhido pelo próprio Deus para ser o rei dos antecedentes de Jesus, se tornou adúltero e assassino. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, diz: Davi mandou alguém procurar saber quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Então ela veio e ele se deitou com ela. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o chefe do exército dele, e a enviou. Ele escreveu na carta:
Coloquem Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então, recuem e o deixem sozinho, para que ele seja ferido e morra. Salomão, o segundo homem mais sábio que já viveu, se tornou idólatra. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 diz: Na velhice de Salomão, as suas esposas desviaram o seu coração para seguir outros deuses. E seu coração não era pleno para com Jeová, seu Deus, assim como era o coração de Davi, seu pai. Durante a última ceia, os apóstolos discutiram entre si sobre qual deles era o maior. Lucas, capítulo 22, verso 24 diz: No entanto, eles começaram uma discussão acalorada sobre qual deles era o maior. O apóstolo Pedro, embora tivesse sido avisado que negaria Jesus, o fez. A Bíblia conta esse relato. Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade, esta noite, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Jesus, já tendo sido preso durante a paródia do julgamento falso dele, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e uma serva se aproximou dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou perante todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Quando ele saiu para a entrada do pátio, outra moça o notou e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele novamente negou, com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali se aproximaram e disseram a Pedro: Certamente você também é um deles, pois de fato seu dialeto o trai. Então ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar: Eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Depois, Pedro e Barnabé foram hipócritas numa reunião de cristãos. O apóstolo Paulo relata esse acontecimento em Gálatas capítulo 2, dizendo: No entanto, quando Cefas, que era um outro nome do apóstolo Pedro, chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face, porque ele estava claramente errado. Pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas, quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa, dos judeus. Os outros judeus também se juntaram a ele nesse fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Paulo, antes de se tornar apóstolo, foi responsável pelo assassinato do discípulo de Jesus, Estevão. No livro de Atos, capítulo 7, relata esse acontecimento. Depois de expulsá-lo da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o nome anterior do apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este fez o apelo: Senhor Jesus, receba meu espírito. Então, ajoelhando-se, ele clamou com voz forte: Jeová, não os condenes por este pecado. E, dizendo isso, adormeceu na morte. Saulo, por sua vez, aprovava o assassinato dele. Depois,
Paulo perseguiu, respirando assassinato, os discípulos de Jesus. Em Atos capítulo 8 diz: Saulo começou a devastar a congregação. Ele invadia uma casa após outra, arrastando para fora tanto homens como mulheres e entregando-os à prisão. Também, já como apóstolo, Paulo teve um forte acesso de ira com seu companheiro de pregação, Barnabé. Em Atos capítulo 15 diz: em vista disso, tiveram um forte acesso de ira, de modo que se separaram um do outro. Então, Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. Mais tarde, Paulo reconheceu o que tinha sido antes de se tornar cristão e o que era mesmo depois disso. Em 1 Timóteo capítulo 1 e Romanos capítulo 7 diz: embora antes eu fosse blasfemador, perseguidor e insolente, quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mau. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo. Mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Homem miserável que eu sou! Quem quer dar início a um movimento revolucionário baseado em mentiras engenhosamente inventadas, esconde e omite relatos negativos a respeito de si próprio. Na Bíblia, isso não acontece. A Bíblia é o único livro tido como sagrado que declara aberta e claramente que seu conteúdo é inspirado por Deus. Nenhum outro livro ousa fazer tal pesada afirmação. Em 2 Pedro capítulo 1 diz: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram impelidos por Espírito Santo. E em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. É, igualmente, o único livro que explica convincentemente os motivos pelos quais Deus permite tanto sofrimento. O que deu origem ao sofrimento foi o orgulho. Um anjo que ocupava uma posição proeminente no céu se convenceu de que era tão merecedor de adoração quanto Deus. Assim, se fingindo passar por uma serpente, fez sua covarde investida para arrastar atrás de si seguidores, tendo como alvo os primeiros humanos, com a seguinte pergunta: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Note a afirmação ardilosamente embutida na pergunta. Deus está privando vocês do sabor de certas árvores, porque Ele as quer egoisticamente só para si. O desafiador início da pergunta foi mesmo isso? Insinuando que Eva talvez não entende direito o que escuta, deu resultado. Ativado o seu ímpeto de se defender, participando da conversa, ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas, sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Ao que a serpente rebateu. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Para começo de conversa, serpentes não falam. Portanto, a serpente foi usada como boneca de ventríloco pelo pretensioso anjo, que é identificado mais adiante na Bíblia como o diabo e Satanás, a serpente original. No livro de Apocalipse, capítulo 12, diz: assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra e seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Mas anjos tampouco falam como nós. O que aconteceu então? Satanás não precisou falar para Eva ouvir. Aí é que está. Só precisou causar os impulsos eletroquímicos com o significado do que ele queria que ela entendesse, os quais o cérebro da Eva decifrou como audição. Aliás, por conhecer a linguagem que o cérebro fala, esse truque barato ele vem fazendo até hoje com as pessoas que demonstram interesse em entidades invisíveis, pessoas que escutam vozes e veem coisas. Nesse caso, Deus permite esse abuso covarde por respeitar o livre-arbítrio dos que se interessam por ocultismo e afins. Para de assistir filmes e coisas idiotas, meu amigo. As afirmações que Satanás fez o cérebro da Eva interpretar como fala e visão da boca da serpente falando foram múltiplas. Primeira afirmação mentirosa: ele caluniou Deus, dizendo: vocês certamente não morrerão. Ou seja, Deus é mentiroso, pois ele disse que morreria. Segunda afirmação: no dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Ou seja, Deus criou em vocês olhos fechados, para privar vocês de conhecimentos que só Ele quer ter. Ele quer vocês ignorantes, para dependerem eternamente dEle. Terceira afirmação: Deus não quer que alguém seja como Ele. Por isso, a proibição. Só Ele quer ser o bonzão da história. Quarta afirmação mentirosa: comendo do fruto, vocês serão iguais a Ele. Sendo deuses, Ele se torna inútil para vocês, pois comendo, vão obter todo o conhecimento de que precisam para se governarem sozinhos, sem precisar mais dele. Isso significa independência desse Deus tirano e mentiroso, metido a manda-chuva. O resultado dessa patifaria foi que os primeiros humanos caíram como patos na emboscada do impostor. Aprenderam a sacanagem e a mentira, seus filhos cresceram vendo isso e imitaram,
e assim sucessiva e exponencialmente até nós, no presente, acarretando o sofrimento que vemos. Mas por que então Deus não destruiu imediatamente o rebelde diabo junto com Adão e Eva, para começar tudo novamente? Se eu alego para você que seu cônjuge é adúltero, insinuando que tenho provas disso, e ele imediatamente me faz calar, me matando na mesma hora, qual dúvida iria ficar no ar? Quando Satanás fez aquelas insinuações a respeito de Deus, testemunhas angélicas ouviram? Que pulga atrás da orelha dos anjos você acha que iria ficar se eles vissem Deus eliminando sumariamente seu acusador, sem dar chance a ele de provar o que alegou? Não. Deus, como todo sabe o que é, permitiu que o homem experimentasse a opção que fez, de decidir as coisas por si mesmo, à parte do Criador. Até porque, antes de criar os anjos e o homem, Deus já sabia com antecedência que isso um dia iria acontecer, em função do livre-arbítrio. Se não fosse com Satanás, seria com outro anjo qualquer. Se não com Adão, com outro descendente qualquer dele. Mas se Deus sabia que essa bagunça toda seria inevitável, por que seguiu em frente, criando anjos e humanos? Eu pergunto o mesmo para você, meu amigo. Você sabia, não sabia? Sabia sim que, tendo um filho, as maiores probabilidades seriam que, influenciado pelas dificuldades financeiras, pela falta de oportunidades de estudo e de trabalho, pelas más companhias na escola, na vizinhança e pela internet, cedo ou tarde ele se desencaminhasse. Você sabia, mas mesmo assim o teve. Por quê? Te digo por quê. Foi porque você também sabia que mais para frente na vida existiria a possibilidade de seu filho se arrepender, entender seus erros mediante suas consequências desastrosas e voltar ao bom senso, se tornando o que ele sempre deveria ter sido. Dois pontos. O que você sempre quis que ele fosse. E é exatamente isso que vai acontecer com nós, humanos. Os que se derem conta de suas deficiências e erros vão retomar o caminho original de Deus, sob as condições que Ele tinha em mente quando nos criou. E isso porque ninguém pode impedir que Deus cumpra seus propósitos. Atrapalhar temporariamente, talvez, mas impedir, não. A Bíblia é o único livro tido como sagrado que apresenta uma esperança de salvação sólida, coerente e comprovada da situação lamentável em que a humanidade viveu e vive. No episódio número 12, veremos os textos bíblicos que registram as promessas de Deus de acabar de uma vez por todas com o ódio, o sofrimento, a criminalidade, as doenças que causam pestilências e pandemias, as guerras,
a fome, a corrupção de governantes e empresários, a desigualdade social, a velhice, a pobreza, a discriminação e o preconceito racial, a dor e a tristeza do luto, a morte, as calamidades naturais catastróficas, algumas delas imprevisíveis e indefensáveis. Num conflito armado, talvez possamos nos prevenir, nos esconder ou nos defender, mas de um desastre natural imprevisível, dificilmente. Calamidades como terremotos, enchentes, inundações e alagamentos, tsunamis, tempestades solares corresponsáveis pela deterioração do clima e pelas falhas de telecomunicações por satélites, asteroides em direção à Terra, furacões devastadores, tornados, ciclones e redemoinhos, estiagens e secas, tempestades de areia que engolfam inteiras cidades, desertificação e erosão de áreas antes cultiváveis, erupções vulcânicas que poluem a atmosfera e destroem cidades e florestas, saraivadas destrutivas de granizo, tempestades de raios com suas descargas elétricas fulminantes, incêndios florestais causados pelo superaquecimento do planeta, crateras repentinas de desabamento do subsolo que entra em colapso, deslizamentos de terra que às vezes soterram bairros inteiros. A Bíblia oferece garantias de que as forças da natureza podem ser controladas por Deus, ao descrever situações onde seu Filho Jesus andou sobre as águas, ordenou ao vento e ao mar de uma tempestade que se calassem e garantindo que a verdadeira fé pode mover montanhas. Alguns desses relatos são: no entanto, depois de remarem uns 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco e ficaram com medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Pedro respondeu: se é o Senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus. Um outro relato registrado em Marcos diz: levantou-se então uma violenta tempestade,
e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas Jesus estava na popa, dormindo. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso, ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cale-se. E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Mas eles sentiram um medo incomum e disseram uns aos outros: Quem é realmente este homem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. E Mateus registrou as palavras de Jesus: Lhes digo a verdade, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. No próximo episódio, veremos quem é, afinal de contas, esse Deus Criador de todas as coisas. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.